fazer uma apresentação das funções básicas do sistema. O sistema é separado por módulos. O módulo principal é o SAF. O SAF apresenta 5 opções iniciais que levam a módulos para realizar algumas funções. Primeiro tilha aqui, a primeira opção é importar arquivos fiscais. Importar arquivos fiscais envolve importação de nota fiscal XML, arquivo Sintegra, SPED fiscal, e GIA, DANF. Sendo que os dois primeiros, SPED fiscal e Sintegra, criam um banco de dados separado com informações desses arquivos. Os demais aí são salvos no servidor central para que possa ser usado nas auditorias criadas pelo SPED ou Sintegra. A segunda opção são as auditorias e as análises após a carga de um arquivo SPED ou arquivo Sintegra. O sistema cria as auditorias individuais por ano e mês, e aqui a gente tem a opção de selecionar e pedir para abrir a auditoria. A terceira opção são dados que são salvos no servidor, ou seja, dados com relação a informações da auditoria ou dados provenientes de notas fiscais eletrônicas, MFD. Então aqui a gente nesse caso aqui nós estamos olhando os dados que estão guardados no servidor central. Veja que a gente pode realizar muitas auditorias de arquivos com erros e que esses dados não precisam estar no servidor, guardados no servidor, porque são arquivos errados. Então o que nós devemos levar para o servidor, disponibilizar posteriormente para fazer relatórios, são aqueles arquivos que realmente estão corretos, ou que tem alguma funcionalidade de demonstração, demonstrar o erro. Mas não é necessário realmente todos os arquivos estarem com os dados nos servidores, só os finais. A terceira opção aqui são processos que a gente realiza em modo separado pelo SAF. O que isso envolve? Ora, sendo o primeiro a importação dos arquivos que vai para o servidor, agora a gente tem os processos que podemos gerar o arquivo Sintegra, gerar o arquivo SPED, contribuições, unificar auditorias, ou seja, a gente pode ter 12 arquivos separados, meses separados, e aqui estão cada um banco de dados separado. Nós podemos unificar eles todos numa opção que a gente seleciona empresa e ano, e aqui nós podemos selecionar ou desmarcar quais os arquivos que a gente quer unificar, criando um único ano, nesse caso aqui, o ano 2015. Essa é uma das opções. E no último tilho aqui nós temos configurar, a configuração do sistema em si. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai configurando um a um, e com o tempo vai aprendendo todos os processos. Cada aba aqui tem uma funcionalidade. Nessa aba aqui, diretórios da geral, nós definimos onde as auditorias serão armazenadas. Nesse caso aqui, especificamente, eu disse que eu quero que os dados sejam salvos na pasta auditorias ligado a C, e aqui a demonstração de que o banco de dados são criados, e aqui estão os bancos de criados, todos a SQL Server, contendo os dados individuais mês a mês. Também podemos definir aqui onde serão salvos os arquivos gerados pelo sistema, ou arquivos Excel exportado de algum formulário, ou arquivos SPED fiscal, Sintegra, o que foi gerado. E também podemos definir uma pasta para backup, onde posteriormente os bancos de dados, se a gente for trabalhar muito, vai encher muito o HD. Então a gente faz o backup, manda o sistema fazer o backup, vai compacta para poder liberar HD, ou então a gente vai passar para outro lugar. Aqui na aba usuários e clientes, nós temos os dados do usuário que está logado,
onde nós podemos atualizar os dados ou atualizar a senha do sistema. Também aqui apresenta todos os clientes. Então, para a empresa de contabilidade, por exemplo, o escritório de contabilidade, que vai ter muitos clientes, toda a lista dos clientes estão aí apresentado para esse usuário. Esse usuário precisa estar configurado para atender esse cliente. E aí a gente pode também alterar o cliente padrão que a gente está verificando. Porque o acesso aos dados do servidor é pelo cliente que você está tratando. Ou seja, se você está alocado no cliente Advance Digital, você só vai ver os dados desse cliente, especificamente pelos dados do servidor. Se você quer ver de outro cliente, vai ter que aqui selecionar um outro cliente, alterar para cliente padrão, e aí você vai ter acesso a ele. Aqui estão os usuários do cliente, aqui na realidade estão todas as pessoas que são da Advance Digital, que podem estar aí, ou nesse caso aqui o e-mail que eu coloquei como fosse também participando da Advance, só como demonstração. Aqui tem as empresas que esse cliente, o CNPJ que esse cliente atende, uma relação aqui. Temos aqui as licenças que esse cliente ainda pode usar para fazer a carga. Nisso aqui que a gente tem um controle para saber se esse cliente fez a carga desse ou da outro informante. Então, o informante aqui é o CNPJ, é a empresa, ano, mês, a data que foi feito, tudo fica registrado aqui. Nesse aqui nós podemos fazer e acrescentar histórico do cliente. Então a gente pode fazer um histórico, fica tudo anotado aí, tudo que foi feito pelo cliente, pelo sistema. E nessa última aba nós podemos atualizar o cadastro local, para caso a gente não esteja online e queremos usar o sistema guarda então informações do usuário e usa como se fosse a senha dele, sem conectar o nosso central. Isso ajuda para o caso, especificamente para quando estamos offline. Aqui nós temos os servidores que foram criados. Então o sistema solicita pelo menos 2 servidores, que podem ser iguais até, mas temos que configurar esses 2 servidores. Um é o SAP Server, que vai ser o servidor central, onde vai ser armazenado quando a gente importa nota fiscal ou qualquer outra coisa, vai para o servidor central, que a gente solicita, a gente tem como padrão chamar de SAP Server. Então a gente tem como salvar a configuração, acrescentar no usuário a senha, o master senha, e aqui tem toda a possibilidade de atualizar o banco de dados, de revisar o banco de dados e especificamente tudo aqui. Serve muito para a hora de instalação. Então isso aqui é feito na configuração inicial. Também temos o SAP local. Esse SAP local é exigido para quando a gente quer fazer a carga de arquivo SPED ou arquivo fiscal. Se o usuário não for fazer isso, não é necessário o SAP local, ele só fica conectado ao servidor central, sem possibilidade de carga. Então isso aqui é especificamente para quem for realizar carga, é necessário instalar. E a última aba, aqui nós temos tutoriais, que a gente explica cada parte desse, e você pode abrir o selecionado aqui, na realidade ele abre o browser com a informação, é o tutorial e vídeo. Até esse vídeo que eu estou fazendo agora vai para aí agora. Nós temos as últimas atualizações do sistema, e aqui é um comentário que a gente vai colocando tudo que foi fazendo atualizações. Aqui solicitações, que também podemos solicitar, você pode escrever aqui, salvar e sair. Se escrever alguma coisa, ele acrescenta aqui e passa a ser uma solicitação. As demais abas aqui não são apresentados para o usuário normal. Aqui só tem apresentação para nós aqui da Advance, então é seletivo. Espero que tenha entendido
as funções iniciais e que veja os demais tutoriais. Até mais.